Olá, meninas, tudo bem? Estou vindo aqui com um outro projeto, um anjinho, tá? Onde eu sigo a mesma linha de fazer com as santinhas que tem, São Santo Antônio, né? Que tem no meu canal já, tá? Olha aqui, a asinha. Eu fiz esse acabamento aqui. Eu fiz esse acabamento com uma linha metálica, tá? Que é importada. Eu vou dar todas as dicas aqui para vocês na hora do relacionar os materiais, tá? Eu recebi essa encomenda e eu tive a ideia de... eu tenho cachorro e infelizmente não dá para calá-lo, né? Mas vamos lá. Então, eu recebi uma encomenda, queria um anjo pequeno, né? O cabelinho, a auréola, né? Que se chama essa parte aqui, tá? Ó, o cabelinho, prendi aqui. Então, essa aqui também é uma linha metálica que eu uso importada, tá? Não sei se vocês vão encontrar aí no resto do país, mas aqui em Manaus tem muita coisa importada. Enfim, então aí eu tive a ideia de fazer um para árvore de Natal também, sabe? Um anjinho de Natal. Então, nós vamos fazer esse aqui, tá? Olha só. Coloquei, né? Para pendurar na árvore de Natal, que você pode... Coisa que ele fica bem pezinho, ó, na árvore de Natal, assim, ó. Tá vendo? Ainda não coloquei a auréola, mas ela já tá pronta aqui. É porque eu queria que ela ficasse livre para poder mostrar para vocês. Tá? Esse aqui é o lado direito, tá? Olha como fica bem bonito, né? Tá? Então, eu resolvi fazer esse aqui. Ele é mais buchudinho, porque ele não tem um acabamento aqui, tá? Porque ele não é para ficar em pé. Esse aqui é para ficar em pé, ó, tá? Tanto que ele tem um acabamento todo aqui, né? Você pode colocar um terço aqui também, tá? Nesse que fica em pé, tá certo? E esse aqui é para árvore de Natal. Eu nunca fiz nenhum projeto de árvore de Natal, de Natal, na verdade. Sempre tive vontade. Tô até desenvolvendo um elfo e uma elfa para lançar mais para frente. Mas eu achei muito lindo fazer ele para árvore de Natal, tá? A linha é Anne Brilho, tá? E olha aqui, eu também não tenho muita habilidade para fazer maquiagem, ficou meio forte, né? Mas tá bom. Esse é para pro meu arquivo. E o em pé, ó, esse aqui, eu não fiz o acabamento aqui, tá? Tem a golinha aqui, ó. Mas esse aqui eu já fiz no próprio, não fiz separado, esse aqui eu já criei, esse aqui foi meu primeiro protótipo, mas esse aqui eu já fiz direto no pescoço, né, a golinha, tá? Eu sou meio perfeccionista, tá bom? Então, nós vamos fazer esse anjinho de Natal, ele é buchudinho, não é para ficar em pé, mas eu vou dar a dica de como vocês fazerem para ficar em pé, tá? E é isso, gente. Vamos lá. Deixa eu tirar daqui, nós vamos fazer este aqui, tá certo? E eu vou dar a dica de como ele ficar em pé ou só fazer para árvore de Natal, tá? Se você quiser colocar a linha, todo o acabamento, eu vou dar para vocês, tá bom? O que é legal desse anjo é que você pode fazer com aquelas sobras de linha que tem, né? No caso, eu tenho algumas sobras de linha de Anne Brilho, tá? Então, é a Anne Brilho, ok? Essa aqui é a branca, a cor branca, tá? Pro cabelo, eu uso esse amarelo aqui, amarelo ouro, tá? Você pode usar também a Anne Brilho, se tiver, tá? É que eu ainda não comprei realmente a Anne Brilho, mas eu já fiz o pedido e quando eu receber, eu passo aqui um outro projeto para vocês com a Anne Brilho. Mas, então, são 3 cores, né, de Anne Brilho que eu uso. Deixa eu só, aqui, ó. Isso aqui eu usei o verde, o vermelho, o branco brilho, que eu fiz a cabecinha do branco brilho, e o amarelo ouro, tudo Anne, tá, gente?
A argolinha também eu fiz com o vermelho brilho, tá? Então, você vai precisar da Anne Brilho 3 cores ou 4 cores, depende aí do que você for fazer. O arame, tá? Enrolou aqui. Peraí. Pronto. Só pra mim. Aqui. Eu não sei qual é a espessura desse arame, tá? É um fino, ele é bem flexível, que eu uso para fazer vários trabalhos aqui. Inclusive, a asa eu vou fazer com esse arame também, porque ela fica abrindo, né? Mesmo eu tendo colocado essa linha metálica, ela fica abrindo, eu não gosto, tá? Então, normalmente eu faço, eu coloco esse arame, vou colocar esse arame aqui quando eu estiver fazendo esse acabamento, tá? Olha, ela fica abrindo aqui, ó, ela fica... Mesmo essa sendo metálica, ela tendo uma certa firmeza, mas ela abre, e eu não gosto. E eu também não gosto de endurecer, eu acho horrível. Mas, enfim, cada um com seu cada um, né? Então, arame... as linhas metálicas eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Esse aqui é uma linha importada, tá? É um fio metálico. Não sei se dá para vocês verem. Esse aqui é bem fino, que é o que eu usei na asa, tá? Ele vem mais ou menos 6 metros e custa em torno de R$ 20 cada carretel desse aqui. Então, eu encontro aqui, mas você pode usar aquela da Círculo também, que é uma dourada que tem, que a gente faz bolsa. Acho que é Sedução o nome, tá? Mas eu não gosto de usar. Então, como eu encontro esse material, eu faço. É um fio importado, tá, gente? Não tem marca, ó. Só vem isso aqui, ó, dizendo as especificações. Aqui, esse aqui ainda tem marca, ó, NYBC. Patchwork é importada também, tá? Tem 1,5 milímetro, esse aqui já é mais grossa, ó, tá? Que eu fiz aqui a auréola do anjo, tá? Já fiz a auréola com essa aqui, que ela fica um pouco maior, né? Mais espessura fica maior, ó, tá vendo? Então, eu uso esses dois tipos aqui. E eles vendem aqui em duas cores, o prata e o dourado, tá? O que tem mais aqui? Esse aqui, ó, tem 50 metros, mas esse aqui vem com 100 metros, tá? Então, depende, ó, 100 metros aqui, depende muito, tá? Normalmente, elas custam o mesmo preço, mas esse aqui tem menos, tá? Então, não sei se vocês vão encontrar aí no resto do país. Eu moro em Manaus, aqui tem muita coisa importada, tá? Por causa da Zona Franca, né? Já tem um histórico aí da Zona Franca, então eu encontro muito material importado aqui que vocês já não encontram aí, tá? Outro dia eu encontrei numa loja de importados também, ráfia, em rolo, né? Que eu fiz uma bolsa muito linda pra mim. Então, tem coisas que eu nem estava procurando, e achei a ráfia que eu tanto queria, na cor, várias cores, né? Eu comprei tudo que tinha na loja logo. Eu sou exagerada, que eu não sei nunca quando eu vou precisar, e enfim. Então, é isso, tá? Mas vocês podem usar a Sedução e tem uma, eu acho que é lisa também, que é uma linha de propileno também dourada, tá? Mas eu não gosto, não fica o mesmo acabamento que esse aqui, tá? E aí, vocês escolhem. Vão precisar de um alicate, agulha de costurar, agulha de tecer, uma tesoura. Eu tenho tudo isso aqui, tá? Vou botar tudo aqui pra vocês, ó. Tesoura, agulha, alicate, arame, tá? Então, aí vocês decidam aí o que vocês vão usar. Então, vamos começar com a base do anjo, tá? Esse aqui eu tô usando a linha Anne Brilho branca, tá? A espessura dela, não sei porque, se é por torção, ela tá um pouco mais fina que essa verde, tá? Você pode ver a diferença aqui, ó, ela tá um pouco mais fina que a verde, não sei porquê, tá? Mas eu vou fazer no branco que fica mais fácil para visualizar, tá? As carreiras, o que eu tô explicando para vocês, ó, tá?
Então, eu comecei pela base com um anel mágico de 6 pontos baixos. Então, vamos lá. Então, eu comecei um anel mágico com 6 pontos baixos, depois eu fiz um aumento em cada um com 12, né? A segunda carreira tem 12 pontos, com um aumento em cada um dos 6. Depois, tem a terceira carreira com um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, fica com 18. A quarta carreira com 2 pontos baixos e um aumento. A quinta com 3 pontos baixos e um aumento. E a sexta com 4 pontos baixos e um aumento, tá? Então, nós ficamos esse círculo aqui com 36 pontos baixos. A base dele é 36 pontos baixos, tá? Nós fazemos 6 carreiras, ó. 2, 4, 6, ok? Pegando mais aqui. 2, 4, 6, tá? Então, são 36 pontos. Nessa parte aqui, se você quiser fazer o anjo para ele ficar em pé, você tem que fazer esse acabamento aqui que eu vou mostrar para vocês. Se não, vocês só seguem fazendo 6 carreiras de pontos baixos. E mesmo fazendo esse acabamento para ele ficar em pé, nós vamos fazer as mesmas 6 carreiras sem aumento, tá? De 36 pontos baixos. Então, como é que você vai fazer? Esse é o primeiro acabamento, eu já marquei aqui, tá, gente? O fim do meu trabalho. Nós vamos fazer aqui, nessa base, para ele ficar em pé, 2 tipos de acabamento, tá? Primeiro esse aqui, que é para demarcar, para ele ficar em pé. E depois nós vamos fazer, olha, esse outro acabamento aqui, quando a gente terminar o corpo, esse outro acabamento aqui, que é um leque, tá? Que é para dar também um acabamento mais bonito para a peça, tá bom? Então, o primeiro acabamento é esse aqui, ó. Nós vamos pegar essa alça da frente, ó. Essa alça da frente e fazer pontos baixíssimos em cada um dos 36 pontos baixos. Não deixem muito apertado, que é para não repuxar a peça, tá? Eu tenho meu ponto apertado. E aqui, como a linha é mais fina e o meu ponto é muito folgado, na verdade, meu ponto é folgado. Eu uso a 1,25, era para estar usando 50, mas ela é muito fina e eu não gosto que fique aberto, ó. Esse aqui eu fui usar, a linha de indicação, ele fica um pouco aberto, eu não gosto disso aqui, tá? Ó. Então, pronto. Nessa base aqui, para ele ficar em pé, nós vamos pegar as alcinhas de trás, certo? Da frente, desculpa, da frente. Ó, e fazer... Só voltar aqui, dar uma... Nós vamos fazer pontos baixíssimos no decorrer de todos os 36 pontos. Eu tenho sempre que dar uma puxadinha aqui. Ó, tá? Que vai ficar esse acabamento de pontos baixíssimos aqui. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando essa alça aqui da frente, tá? No decorrer dos 36 pontos. Eu vou fazer e mostro pra vocês. Ó, viu? Fiz os 36 pontos, pegando só a alça da frente, fazendo 36 pontos baixíssimos. É isso aqui que vai dar sustentação para ele ficar em pé, tá? Depois, nós fazemos aquele outro acabamento quando o corpo estiver pronto, que fica mais fácil para fazer, tá? Agora, vamos levantar aqui 6 carreiras de pontos baixos de 36 pontos. O que que você vai fazer aqui, ó? Nesse primeiro ponto, ó, tem esse, você vai pegar 2 alças aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Tem essa alça aqui, tem essa outra alça aqui, ó. Tá vendo, ó? São 2 alças que tem aqui, ó. Você vai pegar essa e essa aqui, ó. 2 alças aqui para você fazer os pontos altos e subir o corpo, tá? Então, se você olhar, ó, todos têm as 2 alças. Eu vou fazer o primeiro ponto aqui. Sei que não dá para ver direito, eu pensei que com a linha branca fosse mais fácil, talvez com a verde ficasse melhor. Mas você vai pegar, ó, as 2 alças, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. 2 alças e vai começar a fazer os pontos baixos, tá?
Ó, pegando de novo. Vou mostrar aqui, ó. Aqui. Ruim de dar o foco. Pronto, ó, 2. Tá? Então, você vai fazer 36 pontos baixos, pegando essas 2 alças que tem aqui atrás. Tá? Então, nós vamos fazer 6 carreiras de pontos baixos com 36 pontos, tá? Eu vou fazer e volto aqui com vocês. Ó, pessoal, parece difícil, mas não é, tá? Depois que você começa a pegar as primeiras alças, o resto fica fácil, ó. A agulha já entra certinho, ó, pegando as 2 alças, tá? Ó, ó, tá vendo? Ó, é só a primeira alça que ela é um pouco mais complicada, que tá apertado, mas depois, ó, os pontos vão fluindo tranquilamente, ó, tá vendo? Ó, não precisa nem tanto esforço, ó. As 2 alças já, ó, tá vendo? Ó, é isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. Não é difícil, tá? Depois que você começa a fazer, as alças já vão, ó. Automaticamente a agulha já vai certinho, ó. Você termina um ponto e a agulha já vai certinho no outro, tá bom? Ó, aí a segunda carreira de 36 pontos baixos, você já pega as 2 alças normais, certo? E vai fazendo, tá? Até completar as 6 carreiras, ok? Ó, a segunda já é pegando as 2 alças normais do ponto, tá? E vai até completar as 6 carreiras, ok? Bom, terminei as 6 carreiras de pontos baixos, né, com 36 pontos, tá? Tá aqui o meu marcador, mas não precisa, se você já tem um pouco de experiência, olha, quando você fez aquele acabamento aqui fazendo os pontos baixinhos, já te dá uma marcação de onde termina e onde começa a carreira, tá? Então, agora chegou a parte que, para ele ficar em pé, você tem que fazer um acabamento aqui também botando uma base nele, tá? Ó, para ele ficar assim, ó, né? Em pé, tá vendo? Tem que botar uma sustentação para ele, senão ele vai ficar parecido com esse aqui, tá? Quando na hora que você for encher, ele vai ficar arredondado, tá? Então, vamos lá. O que eu uso é tampa de leite ninho, Nescau, que tiver. Como eu sempre uso aqui, então eu sempre guardo, tá? Eu sempre guardo essas tampinhas, eu nunca jogo fora. Que serve para as santinhas, para o Santo Antônio, para esses anjinhos agora. Então, o que que eu faço, né? Se tiver daquele Nescau caixa pequena, lata pequena é até melhor, né? Mas não tem como, tem que usar todo, né? Não, como eu já tenho esse aqui, ó, eu pego, se você tiver caneta marcador, fica melhor. Deixa eu botar mais pra cá pra você ver, ó. Aí eu dou uma pequena... Ó, não sei se vai dar pra ver, não dá, né? Bem... Então, eu faço um círculo aqui pegando a própria peça, tá, ó. Se tiver caneta marcador, fica mais nítido, tá, gente, ó. Ó, tá vendo aqui? Aí eu pego a tesoura com ponta, eu viro um pouquinho, ó, aí é só recortar, ó. Recorta, tá? E vai ajustando. Aí você mede aqui para ver se ficou legal, né? Olha, precisa de alguns ajustes, que tem que ficar dentro desse círculo aqui, não pode passar, porque senão a peça fica torta, tá? Ó, ele tem que ficar dentro dessa parte aqui do acabamento que nós fizemos, ó, tá? Se passar, ele vai ficar torto, tá bom? Então, você tem que fazer mais uns ajustes aqui, ó, recortando. E aí, você vai colocar aqui dentro e colar,
tá? Você vai colocar aqui dentro, usar cola de silicone, tá? E colar aqui dentro. Então, eu vou fazer e mostrar pra vocês como é que fica. Bom, já recortei, verifiquei que tá no tamanho certo. Olha aqui, tá? Coloquei a cola de silicone e vou encaixar ele aqui, tá? E eu vou apertando, depois eu vou ajustando ele para ficar bem centralizado, tá? Aí eu pego a própria parte aqui para não sujar minha toalha, né? Não sujar minha toalha, então eu uso aqui a mesma para ficar apertando. E tem que esperar um pouquinho para colar, tá? Ó. Tem que ficar bem dentro dessa parte do acabamento que a gente fez, tá, gente? Ele tem que ficar mesmo bem no limite mesmo do acabamento tá? Ó, que é pra não ficar torto e ele poder ficar em pé, que nem esse aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Então, o que eu falei pra vocês podem fazer ele pra ficar em pé, fazendo esse acabamento aqui, colocando a base, ó, ele fica bem durinho. Ou pode não fazer o acabamento e fazer ele para pendurar em árvore, tá? Ele fica bem redondinho, fica igual a santinha do terço aí que tem no meu canal, tá? E olha, é a mesma receita, eles ficam diferentes por causa desse acabamento aqui, tá? Ele fica puxudinho esse aqui, para pendurar na árvore, e esse aqui para ficar em pé, tá? Ó, tchum, caiu. Antes de colar, eu mudei, né, a marcação do meu fim. Mas se eu não tivesse colocado, dá pra ver perfeitamente aqui, ó, porque dá uma diferença onde quando nós fizemos esse acabamento de pontos baixíssimos aqui, ó. Aqui eu comecei e aqui eu terminei. Então, esse aqui seria, ó, a marcação. E ele vai ficando, né, meio perpendicular, assim. Enfim, então agora nós vamos fazer carreiras alternadas de diminuição e de ponto sobre ponto, tá? Então, nós fizemos aqui na base 6 carreiras, certo? E mais 6 carreiras de 36 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição. Então, nós temos 6 aqui, com mais 6 aqui, 12. Então, nós vamos começar a 13ª carreira, né? A carreira de número 13, tá? Então, essa carreira agora é a de número 13. E nós vamos fazer só 3 diminuições, tá? Que é para ele ficar nesse formato de cone. Ok? Que essa é todas as minhas receitas, né? Todos os meus projetos de santinho têm essa mesma concepção, de fazer 3 diminuições em cada, para ele ficar nesse formatinho aqui, tá? Ele tá querendo me desmentir aqui, ó. Tá certo? Mas ele fica em pé. Então, nós vamos fazer 3 diminuições, certo? Então, nós vamos fazer 10 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos e uma diminuição. Você pega uma alça e a outra alça e faz uma diminuição, certo? Então, agora você vai fazer mais 2 vezes. 10 pontos baixos, uma diminuição. 10 pontos baixos, uma diminuição. Vai ficar justamente aqui em cima, tá? Vou fazer e volto aqui com vocês. Então, essa carreira de número 13, nós fizemos 3 diminuições, né? 10 pontos baixos, uma diminuição. 10 pontos baixos, uma diminuição. 10 pontos baixos e uma diminuição. Então, ele termina bem aqui na marcação, a última diminuição, tá? Pronto. Agora, nós vamos fazer uma carreira e fica com 33 pontos, tá? Porque nós tínhamos 36, fizemos 3 diminuições, 36 menos 3, 33, né? Então, ficamos com 33 pontos baixos aqui, tá?
Agora, a 14ª, nós vamos fazer sem aumento, sem diminuição. Só uma carreira de ponto sobre ponto de 33 pontos baixos. Eu vou fazer e volto aqui com vocês. Terminei a carreira de ponto sobre ponto de 33 pontos baixos. Como eu falei no início, nós vamos fazer carreiras alternadas, uma de diminuição, uma sem diminuição. Então, a primeira aqui nós fizemos 10 pontos baixos e uma diminuição, certo? Fizemos uma sem diminuição de ponto sobre ponto. Agora, a próxima vai ser, você vai fazer nessa sequência aqui. Foram 10 pontos baixos, uma diminuição, uma sem diminuição. Aí, 9 pontos baixos, uma diminuição. Aí, uma sem, outra, uma carreira sem diminuição. Você vai fazer essa sequência de uma carreira de diminuição e uma sem até ficar com 18 pontos baixos, tá? Quando tiver com 18 pontos baixos, eu retorno aqui. Aí, eu explico de novo. São carreiras alternadas, tá, gente? Fizemos uma de diminuição e uma sem. Agora, nós vamos fazer uma de diminuição com 9 pontos baixos. Depois vai ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, tá? Até ficar com 18 pontos baixos, ok? Vamos lá. Só mais uma explicação aqui, eu tô fazendo ainda a carreira de 9 pontos baixos e uma diminuição, né? Depois que eu fiz a sem diminuição, tá? Eu fiz 10 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sem diminuição, e agora eu tô fazendo uma de 9 e uma diminuição. Não tem como você errar, porque você vai ver aqui, ó, tá vendo a carreira, a diminuição aqui? Quando você fizer 9 pontos, tem que sobrar 2 pontos aqui, e você vai ver aqui na carreira de baixo, ó, que teve a diminuição. Então, aqui a sem diminuição e aqui embaixo a de diminuição. Então, vai sobrar 2 pontos aqui que você vai fazer a diminuição. Então, não tem como errar, tá? E se você ver que, ó, 9 pontos baixos e uma diminuição. Quando você fazer a carreira de sem diminuição, você vai ver, vai passar em cima da diminuição. Então, quando você fizer 8 pontos baixos, ó, se tiver depois de 8 pontos baixos, você vai ver que vai sobrar 2 pontos, vai ficar justamente em cima da diminuição. Cada diminuição vai ficando em cima de diminuição, tá? E ele vai fazendo perpendicularmente, ele vai ficando, né, assim, ó. Ok? Então, não tem como você errar. Mais essa dica aqui para você poder se situar aí nas carreiras de diminuição e as de sem diminuição. Então, terminando essa de 9 pontos baixos, uma diminuição, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Ratificando aqui, que é confirmando, tá? Ratificar é confirmar. É uma carreira de diminuição, uma sem. Uma diminuição, uma sem. Uma diminuição até ficar com 18 pontos baixos, ok? Terminei as carreiras alternadas. Aqui tá o foco. Terminei as carreiras alternadas de diminuição e de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou contar para vocês quantas carreiras ficaram, ok? Então, aqui nós fizemos 6 na base, depois 6 sem aumento, né? 12. Nós começamos as carreiras de diminuição na 13ª, né? Então, 12. Aí, fiquei 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Ficamos com 25 carreiras, contando desde a primeira do anel mágico, tá? Fizemos 6 carreiras de aumento, ficamos com 36 pontos. Depois, fizemos mais 6 carreiras sem aumento, de 36 pontos. Fizemos a primeira carreira de diminuição, que é a 13ª, com 10 pontos baixos o aumento, e carreiras alternadas sem aumento, tá? Então, aqui nós temos com 10, aqui com 9, aqui com 8, aqui com 7, aqui com 6 e aqui com 5. Então, os 18 pontos terminam com 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? São 3 diminuições, aí nós ficamos com 18. Eu fiz mais 2 carreiras sem aumento, sem diminuição, de 18 pontos, que é o pescoço, tá? Agora, eu vou ensinar o bom o pulo do gato desse anjo é que não tem costura, tá, gente? Da cabeça
Eu vou mostrar nesse aqui que ele tá mais fácil, ó. Ele não tem costura. Eu já faço um acabamento aqui no pescoço e começo a fazer a cabeça, tá? Porque eu não suporto ter que costurar a cabeça de amigurumi. Então, o que eu posso fazer sem costura, eu já faço. Então, essa técnica é muito boa. E se ele é pequenininho assim, se o pescoço fica com 18 pontos baixos, você não precisa colocar o bastão de silicone para segurar a cabeça, tá? É só dar uma ajeitadinha aqui que ele fique em pé, ó. Bora, rapaz, fica em pé. Isso. Ó, tá vendo como a asinha não fica totalmente armada? Porque eu não gosto de fazer o endurecimento. Então, na próxima, eu vou fazer com o aramezinho aqui, esse acabamento, que ele vai ficar bem armado, tá? Com esse mesmo arame que eu fiz a auréola, tá? Essa auréola aqui, tá? Então, você pode ver que não tem costura e fica um acabamento perfeito, tá? Então, o pulo do gato desse anjinho e de quase todos os amigurumis que eu faço é que eu não costuro a cabeça, eu já faço na sequência, faço o acabamento e faço na sequência, tá? Então, vamos lá. Então, eu ainda não vou encher, porque eu vou fazer esse acabamento, e eu vou fazer a cabeça na mesma cor, tá, gente? Mas se vocês quiserem diferenciar, vocês podem usar um begezinho, olha, essa aqui é uma linha Camila 1000, mas eu uso duas pontas e fica da mesma espessura da Anne, tá? Mas eu vou fazer, como ele é um anjo de Natal, eu vou fazer na mesma cor, porque depois eu vou enfeitar ele com as outras cores da Anne Brilho, né? Com verde, com vermelho, tá certo? E aí é isso, tá? Então, eu terminei com 18 pontos baixos, que foram 5 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, e fiz mais 2 carreiras sem aumento, tá? De ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Esse acabamento, aqui também vou deixar a alcinha pra gente fazer essa gola aqui, ó. Esse aqui eu não fiz, foi uma mancada aqui minha, mas enfim. Mas aqui nós vamos fazer já é ponto e não tem que fazer costura nem nada, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, aquele acabamento com pontos baixíssimos, pegando a alça de dentro, tá? Nós vamos pegar a alça de dentro para deixar essa de fora, que é para fazer a gola, tá? Que eu vou fazer gola verde ou vermelha, não sei. Então, você pega esse primeiro ponto aqui, ó, tá vendo? A alça de trás, aí você vai fazer pontos baixíssimos em cada uma das 18, tá? Tem que ficar com 18, gente. Não pode, porque senão vai ficar errado depois a cabeça, tá? Ó, pegando a alça de trás e fazendo pontos baixíssimos, que é para dar uma endurecida nesse pescoço, tá? Ó, faça 18 pontos baixíssimos, pegando só a alça de trás, de dentro, né? Que eu digo, de dentro. Ó, e vai fazendo os pontos baixíssimos, tá? Eu vou terminar e volto aqui com vocês. Fiz os 18 pontos baixíssimos aqui, pegando a alça de dentro, né? Viu como fica a alcinha de fora aqui, ó. É aqui que nós vamos fazer a gola dele, depois que nós terminarmos a cabeça, nós vamos fazer a alça dele, tá certo? E aqui dentro, com os pontos baixos, também ficaram duas alças, ó. Uma, duas, né? Uma, duas, tá bom? Ó. Mais a alcinha de fora aqui pra fazer a gola. Então, eu só vou iniciar essa cabeça aqui e eu vou postar pra vocês, ok? Bom, nós vamos iniciar a cabeça usando essa alça de fora aqui do ponto baixíssimo, tá, gente? Não é essa alça aqui que ficou pra fazer a gola. Tem essa alça aqui embaixo e as duas alças aqui do ponto baixíssimo, tá? Então, nós terminamos com 18 pontos baixos, nós vamos fazer carreira de aumento, tá? Então, nós vamos pegar essa alça aqui de fora, mas do ponto baixíssimo. E vamos fazer um... Ela fica um pouco difícil pegar, mas dá pra pegar. 2... E um aumento,
2 pontos baixos e um aumento, pegando a alça de fora do ponto baixíssimo que nós fizemos o acabamento da carreira, ó. Você vai fazendo e vai ficando essa alcinha aqui, que é pra fazer a gola, tá? Muita atenção nessa hora aí, senão você vai ter que desmanchar. Então, 1, 2 e um aumento, tá? Você vai fazer por 6 vezes essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento, e nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Terminei a carreira de 24 pontos baixos. Nessa sequência de aumentos, nós vamos fazer só 3 carreiras, tá? Da cabeça. Então, a primeira carreira da cabeça é 2 pontos baixos e um aumento, por 6 vezes, vamos ficar com 24. A segunda é 3 e um aumento, por 6 vezes, nós vamos ficar com 30. E a terceira carreira de aumento, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, por 6 vezes, nós vamos ficar com 36. Então, são 3 carreiras de aumento só, tá? Vou fazer e volto aí com vocês. Fiz as 3 carreiras de aumento, né? A primeira com 2 pontos baixos e aumento, a segunda com 3 pontos baixos e aumento, e a terceira com 4 pontos baixos e aumento por 6 vezes, né? Repetindo a sequência de 6 vezes. Então, terminei com 36 pontos. Nós vamos fazer agora 6 carreiras sem aumento nem diminuição, de ponto sobre ponto, tá, gente? 6 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Vou fazer e volto aí. Bom, fiz as 6 carreiras e já fiz as carreiras de diminuição, mas só por causa do tempo, tá, gente? Pra não ficar um vídeo muito longo. Então, eu fiz 3 carreiras de aumento na cabeça, né? 2 pontos baixos, aumento, 3 pontos baixos, aumento, 4 pontos baixos, aumento. Ficou com 36 pontos. Fiz 6 carreiras de aumento, ou sem diminuição, só de ponto sobre ponto, 6 carreiras de ponto sobre ponto, de 36 pontos. E depois eu fiz 4 carreiras de diminuição, pegando a mesma sequência, 4 pontos baixos, uma diminuição, depois 3 pontos baixos, uma diminuição, depois 2 pontos baixos, uma diminuição, e depois 1 ponto baixo, uma diminuição, fica com 12 pontos, tá? Aqui você já pode costurar, fazer o anel inverso, né? Que é, você deixa bastante linha, pega a agulha, vai pegando cada alcinha dessa aqui de fora, né? E vai puxando até fechar o anel. Ou você pode fazer mais uma carreira de diminuição, que é uma diminuição em cada, vai ficar com 6 pontos, e aí você pode fechar, fazer o anel inverso. Se não for aparecer, como esse aqui, ó, ele fica meio bicudinho, tá vendo? Quando eu faço, deixando só 6 pontos para fechar com a agulha, né, para costurar. Ok? Ele fica um pouco, uma pontinha aqui, mas como eu vou botar o cabelo, ó, eu vou botar o cabelo, isso não vai aparecer, né? Mas se você for fazer um amigurumi que vai aparecer o miolo da cabeça, então é ideal você deixar com 12 pontos e fazer esse anel inverso. Então, a carreira, ela ficou com 3 de aumento, com mais 6, 9, com mais 1, 2, 3, 4, 5... Não, 4 carreiras, né? 4, um ponto baixo, 3, 2, 4 carreiras. Se for fazer 5, ficar com 6, é 5 carreiras, tá? Então, 3 com 6, 9, com mais 4, 13. Se fizer mais uma diminuição, 14 pontos, ok? Fica com 14 pontos, senão fica com 13, ou 14 carreiras, senão fica com 13 carreiras, tá? E aqui tá. Lógico que esse aqui vai ficar menor, porque eu tô usando uma agulha 1,25, tá? E a linha, ela é um pouco mais fina, porque eu já usei em outro produto e eu desmanchei, eu tô usando ela, então ela já foi torcida, né? Torcida 2 vezes, na verdade. Mas eu queria um anjinho um anjinho menor, para poder, anjinho de Natal menor, tá? E usando essa técnica de usar uma agulha menor, ele fica um pouco menor. Tá aqui a alcinha, que vão fazer a gola, tá? Mas é em outro vídeo, tá, gente? Vão fazer os acabamentos tudinho do anjinho. Mas é isso aqui, ó, tá? E é isso, tá bom? Espero ter ajudado. Eu gosto do feedback que dão lá no meu Instagram, é a Mel Crochê, com T no final, tá? Sempre que as meninas fazem as minhas santinhas, o terço, o Santo Antônio, elas me marcam
Instagram. Eu acho muito legal isso, sinal que eu fico feliz porque eu tô ajudando, colaborando, tá? E essa técnica aqui de não costurar o pescoço é muito bacana, porque fica uma coisa muito bonita, né? Ó, você vê o acabamento? É diferente quando você costura. Às vezes você aperta um pouco aqui, deixa um pouco folgado aqui e fica feio. Eu não gosto, tá certo? Então, olha só esse aqui, ó. Você pode ver, ó, tá? O acabamento sem costura, fazendo a cabeça seguida do corpo, tá? Então é isso, espero ter ajudado. Vou postar esse vídeo agora para vocês e a gente volta com outro vídeo nos acabamentos. Vou ensinar a fazer o acabamento leque aqui, a gola, o cabelo, os dois braços, né? E o aro, né? Me corrijam se eu estiver errado. Ah, a asa também, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês aí. E o anjinho fica muito lindo, né? Ele fica lindo, olha, para pendurar ou para ficar em pé, tá? É isso aí. Ok, olha só. Bem acabado. Ok, ó. Deixa eu só ampliar aqui, ó. Ok? Fica muito bonitinho ele.